Oi, gente, boa noite. Mais um programa é Pio em Cápsula e hoje especial. Hoje especial por duas vezes, né, gente? Hoje estamos comemorando 8 meses do programa. Não é fácil manter um programa semanal. Na verdade, o Ju é louca, mantém 3, né? Mas tudo bem, esse tem 8 meses. E hoje estamos aqui com nossa querida reitora Lissandra. Vamos até brindar, gente? Vamos começar brindando? Vamos. Aos 8 né? meses de sucesso. Né? No plena pandemia, consegui levar. Começar brindando, que somos dessas, chiquérrimas, finérrimas. E estamos aqui. E hoje, a Lissandra nem sabe. Vocês que acompanham sabem que eu não gosto muito de pautar o programa. Normalmente eu peço uma mini biografia da pessoa e a pessoa fica assim, não, mas o que vai acontecer? Eu falo, relaxa, que é um bate-papo. E assim, eu quis convidar hoje a Lissandra para estar aqui. Um dos objetivos, assim, dela falar da trajetória dela, que é muito interessante, mas pelo propósito da Juliana Pio Consultoria. O propósito da Juliana Pio Consultoria, Lissandra, é levar conhecimento, né, de forma personalizada para as pessoas realizarem os seus sonhos e seus objetivos. Então, assim, eu sou muito dessa questão de entregar conteúdo, independente se a agência está ganhando ou não para isso. No começo da pandemia a gente lançou e-book e as ideias dos programas, os 3 programas, é levar conteúdo de forma gratuita para qualquer pessoa tiver acesso, sem nenhum medo. Adoro que me copiem, por favor, continue me copiando, nem precisa pôr crédito. Mas enfim, então assim, você que está à frente, né, a uma instituição de ensino, eu preciso ter essa pessoa aqui para a gente bater um papo nessa data que é especial. Porque eu acho assim, tem gente que fala assim, mas você comemora 8 meses, eu comemorei 10º programa, um mês. Eu acho que a gente tem que sempre estar comemorando, porque eu acho que cada passo é uma vitória, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ainda mais esse período que a gente está vivendo, de tantas incertezas financeiras, emocionais, de tudo. Acho que a gente sempre tem que estar comemorando. Por isso que, assim, a cada passo de todos os programas, eu sempre dou um jeito de um bolinho, um salgadinho, um espumante, para a gente comemorar. Então, por isso que hoje você foi escolhida para estar aqui. E para falar da sua trajetória, né? Que ela começou, comigo fato, quando tudo começou, você achou que algum dia ia ser reitora? Não, primeiro, assim, fico honrada, né, de participar de um programa festivo, né? São 8 meses, mas 8 meses de crescimento, né? E como você fala do conhecimento, para mim partilhar conhecimento é o principal. Se não for para partilhar, ele serve para quê? Né? Para ficar guardado não justifica. Então, acho muito importante. E assim, claro que a gente não imagina, né? Quando escolhi o direito, não imaginei. Né? Embora eu me sinta profundamente realizada, né? Quando a gente faz a colação de grau, né? Naquele momento ali que eu vejo a transformação da vida das pessoas. É um momento muito simbólico, né? E ali, assim, você sente, não vale a pena todo o trabalho, a dedicação, o estudo que a gente faz. Claro que é um cargo também que exige muita dedicação e estudo, né? São muitas legislações, o Ministério da Educação hoje traz muitas normativas, está sempre em transformação e porque isso é um cargo de gestão, né? Não é simplesmente igual você começou ali como auxiliar administrativa no curso de Direito, né? Foi. Como auxiliar administrativa, depois coordenadora, e agora uma coisa é você estar dentro de um curso. Agora você gerir uma universidade que tem quase 40 cursos, entre de graduações, pós-graduação, mestrado, e eu fico imaginando que às vezes você está gerindo cursos que às vezes você nem tem tanto domínio assim, e que você tem que aprender a compartilhar, a escutar, porque né, às vezes você fala assim, mas eu vou tomar uma decisão baseada em quê? Se às vezes não é da minha área, às vezes vamos supor, você formou em direito, eu fico imaginando que na hora de tomar uma decisão
para a turma de direito ou para humanas seja menos difícil do que para uma turma de saúde, uma medicina da vida, que é um curso tão novo ainda para a Univale. Fico imaginando como que é esse na verdade, né? O desafio é esse, sem dúvida. Mas, assim, para mim é fantástico o conhecer. Porque aí, assim, quanto mais o tempo passa, as decisões vão exigindo, eu vejo o quanto eu tenho oportunidade de aprender. Então, assim, primeiro que é impossível fazer uma gestão, seja do curso, seja da própria sala de aula, né? Começando lá pela sala de aula, ou da própria instituição, impossível fazer sozinha. A gente a equipe e o conjunto das pessoas que nos ajudam. Impossível fazer sozinha. E isso, assim, em qualquer trabalho. Eu comecei como auxiliar administrativa lá no curso de Direito. Inclusive, eu acho que dessa época que eu te conheço, vou te falar de quando eu te conheci. É mais ou menos, quando não sou melhor em datas, não. Mas foi mais ou menos no ano de 2010. Eu era assessora do Cicobi Secred e a gente fazia o dia C, dia de cooperar. Sim. Eu era sempre estava ali na coordenação e você sempre ia representando a Univale. Mas eu acho que você estava na época, não sei em qual cargo, mas o setor de direito, porque tinha aquele casamento comunitário. Isso, as convenções de união estavam em casamento. Fizemos um mega evento. O primeiro dia C foi na Praça dos Pioneiros, e aí teve um casamento. Nossa, a gente fez muita coisa. Eu lembro que a gente ia nas reuniões intermináveis de várias cabeças pensantes que nunca terminavam. Sabe aquelas reuniões que poderiam ser resolvidas por e-mail? Quase aquilo. Ou então, hoje em dia a gente modernizou, né? Sabe aquele Zoom que poderia ser resolvido por um WhatsApp? Que hoje em dia está muito assim, né? Faz um Zoom assim de umas 2 horas, 2h30. Mas, assim, era um evento fantástico, né? A gente espera retomar. Naquela época você estava já estava coordenando o curso. Coordenando o curso já? Já estava na coordenação? Já estava na coordenação. Assim, antes de coordenar, eu fui auxiliar administrativo, fui orientadora de estágio, cuidei de atividades complementares, assumi disciplinas. Tanto assim, não assumi só disciplinas do início do curso, assumi disciplinas em 8º período, assim, que foi bem desafio. Eu acho que assim... E você formou em Direito e você pós-graduou, né? Formei em Direito, pós-graduei. Aí eu já estava no curso quando eu fiz o mestrado. Eu fiz o mestrado no Rio de Janeiro. Então eu ficava o período de férias, né? Janeiro, julho, ficava no Rio. E aí, assim, quando eu assumi o curso, aí esses eventos para mim, nossa, era fantástico, assim, eu gosto do EAJ, assim, do social. Assim. Eu já ia falar, inclusive, assim, ainda hoje, eu acho que resquício ainda do dia C, que coordenei durante, sei lá, alguns anos, até hoje algumas empresas, quando vão fazer qualquer evento social assim, entram em contato comigo, Ju, você está atendendo que cliente? É porque a gente está fazendo um evento assim? Ou então pede para mim também assim, a Juliana Pio Consultoria não poderia ser assessora do evento? Tipo assim, ou fazer o cerimonial do evento, poderia ajudar de alguma forma o evento? Mas é porque quem tem o perfil social a gente tem. Às vezes eu falo que eu poderia ajudar mais algumas instituições com o meu trabalho. Às vezes não ajudo por falta de tempo, às vezes por falta de iniciativa minha de ir até na instituição, olha, meu trabalho é esse, o que eu posso te ajudar? Mas assim, quando me procuram, eu sempre, sabe, dou um jeito de abrir a agenda e coloco meus clientes para lá atrás também. Não, ao longo desses nem anos... que seja para dar brinde, para sortear, eles têm que me dar. Porque eu acho que a gente tem que ter esse papel social de qualquer instituição, qualquer comércio, qualquer empresa, vamos dizer assim, de qualquer CNPJ, sendo ele qual for, eu acho que a gente tem que devolver sim para as pessoas que precisam, né? E assim, ao longo desses anos foram mais de 2.000 conversões de união estável em casamento. Então assim, famílias mesmo transformadas.
porque a pessoa às vezes tinha o desejo, né, de casar, mas se ele faz o casamento normal, né, a data seria da agora para frente, mas e os filhos? Então, assim, é realmente a consolidação da família. Então, assim, muitos casais, a gente conseguia bolo, né? Conseguia tudo! Vestido. Tinha vez que a gente ia falar, a gente conseguia até vestido, gente. A gente é desse, quando a gente pega pra fazer, e a gente não tem vergonha, não. A gente sai pedindo pra cidade inteira. A gente sai igual pedinte mesmo, vai pedindo pras empresas, e aquela coisa assim, o que você pode me dar, né? Tipo, se você pode me dar, o quê? O que você vai me o que você pode contribuir com a gente, porque a gente está fazendo um evento assim, qual a sua contribuição? Não tem esse negócio de falar assim, você pode, não. É o que logo de uma vez? A gente era bem desse, a gente pode voltar a fazer esses eventos, hein? Acho não, que a gente agora, precisa, terminada a pandemia, assim, né? Graças a Deus a gente vai retomando, né, a vida de novo, porque nossa, ficou muito difícil a gente isolado do mundo. Com certeza. Eu, enquanto Juliana Pio Consultoria, senti muito, né? Porque a gente era responsável por algum evento social, a gente não faz. Mas evento empresarial, tanto inauguração, reinauguração, aniversário de lojas, empresas. Nossa Expo Agro, durante 7 anos, a gente foi responsável pela assessoria de imprensa da Expo Agro. Aí teve logo no primeiro ano da pandemia, que a gente estava alguns meses só da pandemia, eu lembro que eu fiz um post lamentando não ter Expo Agro. E, Lissandra, você acredita que teve gente que falou assim, mas você está querendo a volta da Expo Agro? Eu falei, não, gente, eu estou lamentando. Eu falei assim, porque são milhões que são movimentados. Nossa, a cidade toda. Aí eu falei assim, são milhões, vocês não têm noção como movimenta milhões. Por que não pega esses milhões e doa? Cara, movimenta, não quer dizer que tem lucro de milhões. Movimenta o comércio, o pessoal que vem de fora, hotel, gente comprando roupa. É tanta coisa, o próprio setor pecuário, sim, ele aquece. Leilões, ali, né, julgamentos de animais. Então são literalmente milhões deixados de rodar na nossa cidade. Então, assim, como você falou, né, a alimentação, os restaurantes, os hotéis, a cidade toda fica movimentada. Até e tradicional, gente. A gente sente falta. Anos, a gente sente falta. É um evento com mais de 50 anos, né? Não é evento que... E outra, todo mundo espera a exposição. Não, e são 50 anos ininterruptos, né? Não é assim, fez um dia, outro num ano e fez no outro. Foram mais de 50 anos. Em breve estaremos de volta. Eu acredito que o ano que vem a gente vai estar de volta, assim. Mas os eventos fizeram muita falta. E agora, você falou em evento, eu venho à cabeça a colação de grau, que você estava falando que é um movimento emocionante. Como foi essa fase de pandemia de colar grau de forma virtual? Porque teve isso, não teve? Teve. Né? Logo que começou, a gente não imaginava. Já era março. A gente ficava achando, né, serão 30 dias, serão 60 dias, o tempo foi passando. A quarentena, eu achei que era 40 dias, que depois era 15, que depois durou anos. E aí assim, a gente foi aguardando, mas logo em seguida o Ministério da Educação já soltou o decreto, e aí a gente falou, não, nós vamos ter que nos organizar, né? Não podemos deixar, porque ao longo dos anos eles investiram, precisam formar, muitos esperavam, né, a certidão e o diploma para dar entrada nos conselhos. Então, imediatamente a gente se organizou para fazer via Google Meet. Né? A própria instituição teve que ir pensando nos parceiros, nas contratações de internet para a gente dar conta. Mas, assim, ela acontecia, mas você sentia no fundo, né, mesmo com a participação das famílias, a gente limitou muito as turmas para que as famílias pudessem entrar e ver, participar, né, a gente fazia pelo YouTube, mas ficava o desejo. E aí, hoje a gente vem honrando todos os compromissos. As turmas estão podendo escolher, a gente está montando um calendário ao longo do ano. Eu fiz agora em agosto, eu fiz setembro, essa semana mesmo eu já tenho colação de grau. Então, em novembro já voltou ao normal? Já. As aulas já são presenciais? Já. Já está tudo legal? Já. Assim, a gente foi voltando. Na verdade, nós estamos voltando gradativamente desde do final do ano passado. A
a gente retornou com as atividades práticas de saúde, com muita cautela, tudo muito devagar. E aí, quando foi agora, né, ao longo do primeiro semestre, a gente foi voltando. E agora, em setembro, as últimas turmas já retornaram, né? Então, aos poucos, hoje o campus já estava 100% movimentado, a gente já viu todo mundo lá. E aí as colações, né, aconteciam online, elas têm validade legal, tudo gravado, mas fica o desejo da festiva. Humano, né? Cadê o calor humano? Da família, do abraço, chorar, né? Daquela emoção da data. Então, sem dúvida para mim, depois da pandemia, em agosto, quando a gente fez a primeira colação presencial, foi a maior emoção. Assim, todos nós ficamos nervosos. Falei, Denise, depois de tanto tempo... Parece que eu nunca fiz uma colação, parece que é a primeira vez. Parece que é a primeira vez. Todos ficamos nervosos, todos muito emocionados. Todo mundo seguiu muito as normas, né? Protocolos, assim, né? Os protocolos, as famílias seguiram, muito preocupadas, mas assim, sem dúvida, eu recebi muitos pais, antes e depois, assim como eu recebi muitos alunos agradecendo, né, de estar fazendo o momento festivo, porque eles lutam, né? Quantas lutas, quantos desafios ao longo de 5 anos, né, 4 anos. Puxa vida, o desejo, né, sonham, investem. Eu ia falar, não é simplesmente eu formei em Direito ou eu formei em Jornalismo. É a realização de um sonho, e que às vezes a realização do sonho não só da pessoa, mas de uma família, né? De uma família, de um pai, que às vezes nunca pôde estudar, ou então ninguém, às vezes, daquela família nunca estudou, nunca teve a possibilidade de frequentar uma sala de aula. Então, uma realização de um sonho que a gente não consegue nem medir, não tem valor, né? Não, são coisas que não tem valor. E ver seu filho subindo, pegando, né? Falar, puxa vida, valeu o investimento, né? Todo mundo sofreu, mas está ali, né? Formou, realizou. Então, assim, tanto a realização dos alunos, a gente percebe, quanto das famílias mesmo, a emoção, né? Muitos vêm de fora e assim, a colação na Univale, eu fico assim bem tranquilo de dizer que hoje a gente faz assim com muita pontualidade, segue a solenidade, porque é fantástico o momento de realização dos alunos. Olha, vou falar uma coisa, ultimamente realmente de uns anos pra cá são pontuais, mas na minha época, gente, na época que eu formei, eu falo mesmo, na época que eu formei na Univale, jornalismo e publicidade, dupla habilitação, Juju formou lá. Fiz 2 pós lá também, viu, gente? Gente, eu suei. Pensa uma pessoa que suou com aquela beca, que atrasou horrores, na minha época atrasava. Eu ia suando, e gente, naquela época a Juju ainda era obesa mórbida, né? Vocês que me conhecem há pouco tempo não sabem, há uns 15 anos eu fiz edição de estômago. Então, quando eu formei 100 e tantos quilos. Então, aquela beca, eu lembro até hoje, tanto que eu suei na minha vida, nunca suei tanto na minha vida. Preta. Não, e você coloca uma roupa embaixo preta, calça Formou preta, em dezembro. preta. Eu comecei a faculdade, quando eu comecei, era aquelas turmas anuais, para depois que transformou para semestral. E eu, como era dupla habilitação, o povo acha que é simples, né? Virar falar assim, eu fiz dupla habilitação, jornalismo e publicidade. Tinha semestre, depois que virou semestre, que eu tinha 12 matérias. Você que lute. Não, e aí eu tive um trabalho de conclusão de jornalismo, um trabalho de publicidade e uma monografia, que era monografia. Não era TCC, era monografia. Então, os trabalhos de conclusão de publicidade, de jornalismo, era em grupo, mas a monografia era individual. Ai. Pensa, sofri demais. Hoje é o diploma sofrido. Falando nisso, tem que achar ele para dar um valor, ele assim, colocar ele assim, para o povo ver que eu sou formada. Assim. Eu penso muito assim, primeiro no aluno que vai. Né, as meninas vão todas maquiadas, naquela beca, um calor. Em julho ainda está menos quente, mas e dezembro... cabelo que vocês fazem aquela escova? Aí você não sabe aí se vai você suando. preocupa com o cabelo ou com a maquiagem. Qual que derrete primeiro? Você já quer tirar aquela beca que dá 7 e 5. Quem conhece já sabe, assim, inclusive às vezes a gente começa com o auditório um pouco vazio,
Aí eu falo assim, você vai ver daqui a pouco. Mas assim, aconteça o que acontecer, com paraninfo, sem paraninfo, com todos os alunos ou não, 7, 5 em ponto, no máximo, tem que começar. E eu acho que cerimônia, ainda mais essas, porque assim, ela é uma cerimônia que ela é legal, ela é pontual, mas se ela for da hora, mas se passar da hora de começar, ou então se ela se prolongar, se os discursos forem aqueles discursos sem fim, as pessoas não têm mais paciência de prestar atenção no discurso. Eu acho que um discurso hoje em dia... Aí eu vou falar, enquanto assessor, um bom discurso, ele tem que ser rápido, curto, objetivo e fazer chorar. Nesses momentos, a lágrima tem que descer assim, ai meu Deus, emocionar. Porque é um momento de emoção, mas não pode ficar... O povo devaneia, o povo não consegue mais prestar atenção. Não, e assim, acaba que estraga o momento. Era um momento de emoção, de alegria, e as pessoas vão começando a achar chato. Então, assim, realmente primo pela essa organização, assim, para não passar. Obrigada, mas eu não aguento mais voltar para a sala de aula como aluna, não. Talvez uma pós-graduação, mais uma, eu fico sempre querendo fazer. Eu falo todo ano, a outra lá, ai que responsa, o assessor escrevendo, ai que responsa. Gente, quem quiser participar, fazer pergunta, pode mandar aqui que eu vou lendo. Eu tenho acompanhado todo mundo que vai entrando, eu estou acompanhando aqui, viu? Pode perguntar. E assim, eu fico imaginando também essa questão da formatura, que são tantas turmas já formadas, eu fico imaginando, a Univale hoje tem quantos anos, hein? Você tem noção de quantas pessoas já formaram ali? Agora em julho nós serão 30 mil formados. Desde 1967. 67. Nossa. Desde 1967. E aí assim, né, gente? Começou com o MIT, né? Então começa lá com o MIT, com as engenharias, e aí vem, né? Depois se transformou, né, nas faculdades integradas, depois Universidade Vale do Rio Doce, Univale. Não, então, esses dias a gente encontrou os álbuns da Pedra Fundamental. Nossa, de quando estava fundando. Daquele campus lá. Do campus 1. Do 2. O 1 é aqui no Vila Bretas, no MIT. O 2 que é lá. O 2 é lá. Assim, e aí, assim, uma terra, eu fiquei impressionada, não tinha uma árvore, não tinha um verde. Era só terra, de fora a fora. Então, assim, aí a gente fica vendo a história, né? Hoje tem um campus verde às margens do Rio Doce e serão 30 mil formandos. A Postma tá mandando um recado falando que você é Postma, cliente Postma, mandou um beijo para você. Um abraço para eles, é verdade. Eneida arrasa com os ternos. Uma gracinha, Eneida. Tem uns ternos lá que são oversize, que mulher pode usar? Não. E assim, a Eneida é um achado, porque fica a dica, tá? A Eneida é da época antiga, da indiana. Isso. Então, assim, o estilo, né, perfeito. Tem uns ternos que mulher pode usar, tá? Eu gosto muito. Fica a dica, o Juju já até usou um, e tem um rosa lá que eu dou de olho, qualquer hora vai sumir de lá, abafa o carro. Tem até uma foto com esse... Acho que essa semana eu vou postar essa foto, viu? Nossa. Com terno rosa da Postma, eu fazendo brincadeira. Rosa é uma cor bonita, né? Eu gosto. Tem rosa lá, é legal termo, que dá pra mulher usar. Que é uma marca que dá pra usar tanto Postma só vende masculino, mas tem uma linha lá de terno que dá tanto pra mulher como pra homem, que fica super bem. Fica a dica, né? Uma reitora tem hora que precisa estar com os terninhos super alinhados, né? Verdade. Lá tem rosa, viu? Você vai gostar. Essa semana eu vou postar usando rosa também. Que na foto eu peguei e fiz uma foto, né? Pra dar uma pinta pra falar que eu sou Postman também. Fina, que eu gosto de gente fina. Mas tudo então, a ver comigo, que é do direito, né? Então... Pois aí a Univale hoje, quando a gente fala Univale, a gente não está falando também só em universidade. A gente está falando em ETIT, a gente está falando em TV Univale, a gente está falando em Univale Editora. Me fala da Univale Editora, que eu nunca sei falar da Univale Editora. A editora, ela ficou um tempo desativada, e aí assim que eu entrei, eu falei, gente, a gente tem que retomar, né? E aí regularizei junto a Biblioteca Nacional, então hoje a gente já está
iniciando as parcerias. A gente deve muito em breve publicar um livro em parceria com uma editora do Sul, né, da fronteira Sul, e também os livros dos nossos professores, né? Então a gente não publica só o conteúdo interno, mas a gente também publica livros, né, externos, e a gente já está começando com as parcerias. É fundamental, né? Se a gente quer compartilhar conhecimento, tem que aproveitar a editora. Que a TV Univale eu conheço, né? Porque eu fiz jornalismo. Inclusive o Lu Glamour adora gritar por todos os cantos, que ele trabalhou na TV Univale. Ele adora gritar, ele é da turma que formou mesmo, ele concebeu a TV Univale. E ele adora gritar para todo mundo, que na época da TV Univale eu fugia das aulas de telejornalismo, eu fugia mesmo, eu odiava gravar. Eu pegava o microfone, gente, pra que isso? Falar o quê? Aonde? Meu Deus, pelo amor de Deus. Ninguém acredita que eu era tímida, que depois da faculdade que eu fui me soltando, para apresentar os TCCs e a monografia, eu passei mal. Nossa. Depois que eu virei essa maritaca, assim, aí o Lu adora falar. Nas aulas de telejornalismo, a gente tinha que fazer tudo por você, que você chegava lá dando escândalo que eu não ia fazer. Agora você não para de falar. Engraçado, então, assim, que a gente encontra dos nossos alunos, principalmente que trabalham na TV Univale, como eu estou na Univale há muitos anos, né, eu vivo encontrando com os alunos, principalmente os da TV. Né, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fui visitar minha irmã em Rondônia. E aí, sentada lá, eu falei assim, gente, estava aquele... o jornal local, tipo, né, igual o LGTV, né, era lá. E aí, quando o rapaz apresentou, eu falei, esse menino é lá da Univale. Aí ela danou a rir, falou, minha filha, você está aqui do outro lado do país, você tem certeza? E aí fui procurar, e era o Jonathan, que até voltou agora, há pouco tempo, para Valadares. Esses dias, no meu aniversário, em julho, eu pedi para ser entrevistada pelo Luiz Carioca, Luiz Gonzaga. Ele formou na Univale, hoje em dia ele está no Mato Grosso, ele que é o responsável lá. Direto ele está na Globo Internews. Pois é. Na Globo, na Globo mesmo. Assim, eu só converso com global, ele está na Globo. Ou seja, olha onde que ele está, foi para o Mato Grosso. Ele é carioca, veio fazer faculdade aqui, está no Mato Grosso, e entra direto no Nacional. Pois é. E assim tem outros também. Tem outras pessoas que estudaram aqui, formaram aqui, que eu tenho contato, né? Que eu formei em jornalismo, e que estão em Globo, SBT, em vários canais aí legais. Legal. Ou então em assessorias, em grandes assessorias de grandes empresas. Vocês fizeram um povo marromeno. Tem um povo marromeno, pelo menos na área de jornalismo e publicidade, tem um povo marromeno aí no mercado. E assim, eles ganham muita experiência, né? E entrevistam, né? A gente vê o desejo de aprendizado e abrindo portas. Sim. Agora, defendendo lá também das primeiras turmas, foram alunos que saíram, eu vou dizer assim, além da questão da dupla habilitação, que te dá uma visão maior da comunicação, você não fica jornalista e publicitário, você tem uma visão melhor, você consegue pensar mais de forma estratégia. Fora isso, a gente fez aula de fotografia, a gente revelava foto. Seu filho que está aqui nos bastidores, tenho certeza que ele nunca viu como que é uma revelação de foto. Então assim, a gente passou por um processo e que a gente teve que se adequar, que hoje... Pensa bem, algo que nem existe mais e, assim, hoje, gente. Quando a gente fez aula de jornalismo, o que a gente aprendeu um pouco foi o webjornalismo, que era tipo, eu estava começando a ter sites e portais, os grandes canais de notícia. Mas não tinha redes sociais, gente. Não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Então a gente teve que, assim, se reinventar. A Larissa falando, formei sem WhatsApp, eu também, sem WhatsApp. Não, gente, sim, e não é de longe, assim, quando eu entrei na faculdade... Nossa, peraí, gente, João Marcos Mendonça,
acredito que você está aqui. Você sabe que eu sou a number one. Preciso falar com você. Me chama em box, preciso do seu telefone, quero te entrevistar. Sou super fã, vou te etar, né? Vou te etar, por favor. Por favor. Não tem muitos anos, minha filha, a internet, assim. Há pouco tempo a gente conversava em casa, quer dizer, quando eu entrei na faculdade, o computador estava começando a chegar, a internet. Minha mãe me deu o computador quando eu comecei a faculdade. Mesmo assim, não foi assim, entrei e ganhei. Foi assim, mãe, por favor. Aqui, uma câmera aqui. O Caleb sempre trazendo. Olha aqui. Gente. Cadê meu rádio, Caleb? Já que você vai trazer, cadê meu rádio? E aí não tinha negócio de visualizar, não. A gente tinha que pôr no olho e no escuro, né? E se ficou embaçada? Ficou. Não, ficou. Você perdeu aquele filme de 36 poses, caríssimo, que você comprava. Eu tenho essas antiguidades todas aqui, ó. Não, aqui como que é viver sem o Google, olha, gente? Olha, aqui abria, colocava o filme aqui. E se colocasse errado, perdi o filme. Perdi o filme. Se você não colocasse jeitinho, perdia. Eu tenho esse trem tudo antigo. Quero ver o Caleb achar meu gravador. Até o final do programa ele acha. Que eu tenho meu gravador que eu fazia as entrevistas que a gente gravava. Não, e Google, gente. Pesquisar em Google. Aí me perguntaram, mãe, mas como que era o Google? Como é que você fazia? Como você viveu sem o Google, gente? O Google impresso. Barça! Era chique, né? Fantástico. Eu fico pensando a ideia das pessoas, né? De colocar num livro todos os principais conhecimentos que a gente teria necessidade. Por isso que conhecimento é para partilhar, gente. Não tem lógica. Porque eu não vou, né, dividir, eu não vou passar para ninguém. Impossível. Se já era naquela época impossível. Hoje você entra na internet, tem tudo. Você tem que saber. Do bom e do ruim. E você tem que saber aquele conteúdo que vai estar legal. Quando eu falei, quando começou a pandemia, uma das contribuições da Juliana Pio Consultoria foi lançar 6 e-books que tinham tudo a ver com o momento que a gente estava passando. Igual o primeiro foi E Agora? O que fazer no momento de crise em relação às redes sociais? Outra foi brand, o que fazer com sua marca? Outro que eu vi muita empresa se queimando foi marketing de delivery, porque começou a fazer delivery e não estava sabendo trabalhar e estava perdendo o poder da sua marca por causa disso. Então a gente fez 6 e-books exatamente para nossa contribuição ali. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Vamos fazer e-book porque só post está ficando cansativo. Um e-book curtinho, rapidinho, só para a pessoa começar a se tocar. Ou pelo menos saber o que procurar. Isso, tipo assim, saber da importância daquilo. Eu sempre fui muito de compartilhar. E antes disso, há uns 10 anos, eu dei vários cursos na CDL, FIENG e tudo. Então eu sempre gostei de compartilhar. E aí agora eu vou falar uma coisa que foi quando eu aprendi a falar assim, adoro que me copiem. Que eu dei um curso na CDL, onde a mãe da grande amiga, aqui, no rádio, para gravar. Gravava as entrevistas assim? Sim, para depois escutar. Gente, fantástico. E depois ainda ficava... para escutar. Traduzindo aí. Quando eu dei um curso na CDL de consultoria de imagem, eu já tinha feito 2 pós em artes visuais, que eu foquei em moda, e tinha feito cursos aleatórios, né, de moda, de consultoria de imagem, de personal styles. E aí eu dei esse curso lá de 21 horas. E passou alguns dias, a coordenadora pedagógica de lá me ligou e falou assim, Ju, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Você acredita? Eu não vou te falar o nome, nem a empresa. Mas que vieram aqui com um currículo, com o seu curso, um curso que você ministrou, e a experiência dela de mercado mesmo, de como vendedora, se oferecendo para ministrar o curso que você deu. Aí ela achando um absurdo, eu falei assim, me fala quem ela não, me fala ela não, me fala ela não. Eu falei, por que essa insistência? Eu vou lá entregar um presente para ela? Eu, anos estudando para ter coragem de ministrar um curso de 21 horas, ela com o meu curso, tipo assim, com o curso que eu ministrei, ela se sente apta a falar o que eu falo.
Gente, eu tenho que dar um presente pra essa pessoa. Melhor elogio do mundo. Melhor elogio do mundo foi esse, né? Tá inspirando as pessoas. A Larissa falando que Google era a biblioteca física, copiando textos à mão ou tirando xerox. Nossa, era mesmo. Mas no início nem xerox, passava o papel de seda, minha filha. Tinha que desenhar. Era carbono. Carbono. Vocês são antigos, hein, gente? Não tô querendo lembrar muito dessas épocas aí, não, hein? Quem não tinha dinheiro para poder tirar a xerox? Nossa. Eu mesmo nunca tive. Tinha que copiar, não tem jeito. Por isso que mas a gente aprendia muito copiando também. Mas eu já ia falar, mas você acredita que até hoje, mesmo trabalhando hoje muito com marketing digital, muito com meio digital, eu tenho planner, papel, tudo vai pro papel. Eu tenho post-it, fica tudo pregado. Gosto também. Fica tudo pregado na minha prancheta. Gosto da agenda. Aí para depois ir pro computador virar uma ideia. E vamos supor, mesmo na parte de criação, que a gente trabalha na agência também, criando identidade visual, primeiro a gente rabisca no papel para depois ir pro computador. Eu não consigo ir pro computador já direto. Com uma ideia. Não. A gente pega todas aquelas informações, rabisca no papel, para depois tomar forma no computador. Eu não sou daquela geração, tanto que assim, eu até tenho vários grupos comigo mesmo no WhatsApp, que quando eu vou tendo ideia eu vou colocando lá, para depois anotar, mas eu sou aquela que anota tudo e essa memória visual de escrever me também faz... Até, vamos supor, quando eu tô... quando eu vou fazer um review em cápsula que eu não tenho convidado, que sou só eu falando sobre um conteúdo. Primeiro eu rascunho, assim, às vezes tópicos, palavras. Depois que eu vou pro Word ali escrever. Também ainda gosto. Engraçado assim, eu acho que o livro, ele nunca vai deixar. A minha filha, por exemplo, é uma leitora, assim, voraz. Sempre foi. A Naila sempre leu, assim, muitos livros. E aí a gente acabou dando o Kindle. Eu falei, vai me ajudar, né? Economiza aí. Uhum. Sem chance. Quando ela gosta do autor... Ela quer comprar o papel. Ela gosta, assim. Foi legal você falar isso, que teve um dia desses que eu fiz um programa, porque eu consegui, a cara de pau que Deus me deu, uma entrevista com a Cris Guerra, que é referência em moda. Ela tem vários livros. Sim, fantástico. E eu entrevistei ela para conversar do Moda Intuitiva e Moda Intuitiva para Vendedores. É um livro e o outro é e-book. E aí, depois que eu entrevistei ela, eu fiz um programa, tipo 10 coisas que eu aprendi do livro Moda Intuitiva. E aí eu vi que muita gente ficou tipo com aquela cara de... Como assim você tem livro, sabe? Aí eu mostrei só alguns livros mais relacionados à moda, que eu tava falando de moda e arte aqui. Falei, gente, eu sou antiga, eu tenho que ter livro. Inclusive, até hoje, eu pego alguns, quando eu vou escrever sobre moda, que eu tenho escrito muito sobre moda, eu pego meus livros, tanto da Cris, Glória Calil, dessas pessoas que são referências na área de moda. Eu não vou no Google, não. Eu tenho mania de pegar o livro. E olha que eu poderia ir pro Google, que com certeza eu vou encontrar lá também. Mas eu tenho mania que, como eu já li no livro, eu já sei mais ou menos onde está no livro. Tá. Então ali fica a memória visual. Aí eu já vou naquela parte que eu quero. É mais rápido para mim do que Google. Olha que antiga. Mas eu tô construindo uma tese, né, do doutorado. Comprei muitos livros, muitos. Então, e acho que ele contribuía mais. Eu sinto que é um conhecimento, às vezes, muito mais denso. Então, eu acho que o livro contribui mais. E eu gosto do físico. E assim, eu consigo ler no PDF, eu gosto muito de e-book, porque, vamos supor, eu durmo muito tarde. Então, às vezes, a hora que eu tenho... Meu processo criativo é completamente à noite, infelizmente. Então, a hora que eu penso, a hora que eu vou ler... Eu sou da manhã. Não, manhã... Você tá doida, amanhã eu tô lá fazendo figuração apenas. Então, assim, eu tenho ideia... Durmo cedo, acordo muito cedo. Nem morta. Né? Só de eu pensar que amanhã eu tenho que acordar cedo, eu já fico namorada hoje.
Então, assim, é à noite que eu vou tendo ideias. E às vezes é à noite que eu tô lendo alguma coisa, lendo algum artigo, lendo algum livro. E aí é legal o PDF, porque eu leio, tipo, o quarto com a luz apagada e só com o celular e eu tô lendo. Não tem aquele trabalho depois de desligar a luz, porque eu tô lendo um livro. Então, às vezes eu acho prático, assim. Mas eu não abro mão do livro físico. Eu sou antiga, bem assim. Eu gosto de sublinhar, pôr post-it, o assunto que facilita, né? Mas eu leio, assim, o material hoje, né, principalmente as legislações, até pela rapidez com que tem saído, mas é o PDF mesmo. Não tem jeito. Mas com certeza, ele é bem mais prático o PDF. Mas são coisas diferentes. Uma coisa eu acho que é a praticidade, outra coisa é o hábito. Também, assim, algumas coisas, ainda que a gente tente resistir, a pandemia vai deixar, né, como herança, o aprendizado com a tecnologia. Né? A gente, com certeza, tinha coisas que a gente dizia, não, mas isso é impossível. Outra hora, não, esse curso não tem jeito, é só presencial. Impossível, gente. Nós não paramos nem um dia durante a pandemia. Óbvio que o desafio imenso, gigantesco, para aluno e para professor. Mas a gente viu, não tem jeito. É possível fazer extensão, é possível ter contato com essa comunidade e ajudar essa comunidade através, né, do digital, do online. Né? É possível práticas. Então, muita coisa a gente aprendeu. Né? E aí eu acho que isso vai facilitar muito a conversa com essa geração, porque assim, né, quem tem 15, 18 anos, ele já nasceu altamente conectado. É impossível a vida sem um celular para ele. Sim. Então assim... eu que não nasci com celular, fui ter celular na faculdade, se eu ficar meia hora... A gente sofre. Não, só de eu tomar aqui, e tomar banho, eu já pôr o celular no banheiro. Não pode tirar o celular nem para tomar banho. É vício, mas assim, para eles não chega a ser um vício, é natural. É natural, né? Assim, Então, assim, vai fazer uma pesquisa primeiro, eles vão lá, eles conversam. Né? Então, assim, é natural e eu acho que ia ficar um hiato muito grande entre as gerações. Acabou acelerando e no final foi até boa para esse lado, né? Foi bom. Essa aceleração, né? Foi, porque... E outra coisa que eu vejo também, essa aceleração que você falou, é exatamente, vamos supor, eu tenho certeza que às vezes você precisava fazer uma viagem para resolver uma coisa que hoje você resolve completamente pela internet, pela uma ligação, né, um vídeo. O próprio contato com o Ministério da Educação. Né? Então, assim, antes você tinha que viajar, gastar, a universidade gastava, você gastava tempo, você gastava, né, até questão, assim, de ter que sair de sua casa, voltar, o cansaço. Hoje em dia, rapidinho você resolve com várias pessoas. Sem contar os eventos, né, gente? Fantástico, assim. Se realizar um simpósio, poder contar com convidados do mundo todo, né? Assim, os palestrantes, gente que assim, a gente jamais imaginou que pudesse aceitar um convite pelas dificuldades e pelas limitações, e aí participar, né, das lives, dos eventos. Eu consegui entrevistar a Cris Guerra. Eu consegui entrevistar também a Alessia Saluara. Ela é especialista em branding, marca pessoal. Ela que cuida do Rick Chester, da Ellen dos Santos. Pensa, eu aqui de Valadares. A Alessia, ela é do Nordeste. A Cris é de BH, mas ela é do mundo, né? Ela só atende grandes empresas. Quando eu consegui, eu conversei com a assessoria dela. Quando ela, tipo, não aceita a entrevista, eu... Sabe assim, quando a gente não pensava, a gente nem tinha essas coragens, né? A Eneida está falando aqui que a pandemia não foi uma sentença de morte. Foi um período desafiador, mas estamos vencendo. A Larissa falando, acho fantástica a tecnologia aliada à educação. Isso só favorece novos tempos, novas possibilidades. E muita criatividade, né? Muita criatividade, assim. Gente, defesa de TCC, projeto integrador, extensão, quantos projetos diferentes. A gente já estava
né, quando iniciou, em março, com muitos projetos de extensão prontos, né, prontos para ir até a comunidade. E aí veio a situação, não, mas nós não vamos ficar sem atender, nós vamos de alguma forma contribuir. Então, assim, fantástica a criatividade e possibilitou. Hoje a gente entende assim, não, é possível. A gente, né, tem condição. Claro que, assim, o presencial, ele tem a magia. Eu não tenho dúvida que hoje, o tempo que o aluno passa, tanto o professor quanto o aluno passa dentro da instituição, ele é um tempo muito mais de qualidade. A gente aproveita muito mais o contato. Né? Então, assim, ficou esse desafio, mas ficou esse aprendizado, que eu acho que a gente tem que tirar coisa boa, né? Lógico. Não dá pra ser tudo ruim. Eu dei 2 palestras no Vale. Eu dei acho que de brand, foi brand para o agronegócio. Deu na comunicação também. E foi jornalismo e publicidade. Foram uns 3 cursos que eu fui convidada para falar sobre criatividade. Pois é. Foi um nós sucesso. Tamo aí. Eu tive notícia. Tem notícia? Ai, tá vendo? A gente fala demais. Olha onde vai chegar. Chega lá na reitoria. Meu Deus do céu. Então é isso. O programa já tá acabando. Ah, que pena. Passa rapidinho? Passa muito rápido. Pois é. Depois pode ficar... Vai pro IGTV, vai pro YouTube. Quem, né, não pôde estar ao vivo com a gente, pode ver. Depois vocês compartilham. Viu, gente? Família toda compartilhando, né, para todo mundo ver, porque foi um bate-papo legal, muito sobre gostoso. Conhecimento, sobre sua trajetória, é uma trajetória de sucesso, né? Pensar assim, comecei, fiz faculdade, auxiliar, hoje já tem anos como reitora, formando alunos, inspirando também, com certeza, né? Porque muito gostoso, participou de vários projetos, ainda participa, né? Mesmo sendo reitora, tem certeza que não tem como, não tem coisas que... A gente que gosta do meio acadêmico, né? Eu sempre falo assim, o que eu mais sinto falta, sem dúvida, é a sala de aula. Contato com o aluno, essa troca, ela é fantástica. Mas eu nunca deixo de participar, ou um projeto de extensão, ou um projeto de pesquisa, ou uma ação. Eu gosto realmente do meio acadêmico, é uma troca que é muito gostoso, né? Estar ali com eles no dia a dia, e a gente aprende muito, né? Embora a gente diga, a gente, né, enquanto professor, né, mas a gente aprende também nesse momento. Muito, até aquela pergunta que você fala assim, às vezes te faz refletir, eu fico pensando, a primeira palestra que eu dei sobre branding, sobre marca. E hoje, como o meu discurso já, não é que mudou completamente, mas como aprimorou, cresceu, né? E eu fico olhando isso em relação à faculdade também. Eu lembro, é inesquecível, assim, no primeiro ano, aula de teoria da comunicação, como eu achava aquela matéria, assim, meu Deus, não entra na minha cabeça, como... A Larissa tem certeza que estudou, todo mundo estudou esse livro, Cultura de Massa, de Morin. Como é difícil isso, não entendo nada disso, pelo amor de Deus, quem e é aí esse? Ficou clássico. Não, e aí, quando eu fui fazer o TCC, ou seja, 4 anos depois, eu tive que usar ele. Eu falei, não acredito que eu vou ter que usar aquele livro. Achei que eu ia estar livre daquilo. Aí e a gente vê também que é uma construção, né? Quando eu fui pegar ele, fui reler. Como assim, mas não tem nada de difícil aqui, não. Que eu vi de difícil aqui? Graças a Deus a gente evolui com o tempo, né? Que eu vi de difícil? Não tem essa dificuldade toda, ao contrário, olha, tudo que eu preciso falar tá aqui. Então eu fico assim, gente, é muito essa questão de conhecimento, de troca, e não tem fim, né? Não. A gente está sempre aprendendo. Você foi falando, eu fiquei pensando nessa experiência do mestrado, né? A gente está lá nesse, Senhor, por que eu tenho que ler isso? Por que eu tenho... E aí, a hora que a gente vai escrever, ou a dissertação, ou a tese, você fala, sem dúvida, se eu não tivesse lido tudo aquilo, eu jamais conseguiria escrever. Ter esse conteúdo, né? Então, realmente, é uma trajetória que vai construindo, né? E vai fazendo a diferença na evolução do aluno. Com certeza. Então, gente, obrigada a vocês que estiveram aqui hoje com a gente. Lembrando que esse programa é da Juju,
mas ele é feito pela Juliana Pio Consultoria. O que quer dizer? Quer dizer, se você quer ter uma live personalizada aqui no estúdio, ou na sua empresa, ou no seu consultório, é só entrar em contato com a agência, que estamos à disposição. Tá joia? Beleza? Beijos e boa noite.